Olá, povo de Deus, cumprimento a todos na santa e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para receber novos vídeos, as notificações, deixa o seu joinha, tá? Porque é muito importante para o canal, tá? Para fortalecer o canal. Quero deixar um texto da palavra de Deus, vossa meditação, que é no livro de Pedro, apenas um versículo. Livro de Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, vemos a palavra de Deus aí mencionando a respeito dos escolhidos. Então, vocês são escolhidos, vocês são nação eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Então, o que acontece? Não desista da vontade de Deus, não desista. Às vezes as lutas dos dias, elas são difíceis, elas são complicadas, e às vezes faz com que nos afastamos dos propósitos de Deus, né? Na realidade, o mundo ele acaba nos trazendo muita coisa, nos envolvendo para que a gente possa estar sempre ocupado e esquecer do Criador. Mas Deus não quer que você se esqueça. Deus ele não tem filho prediletos. Deus tem filho que obedece. Então, seja obediente, não esqueça. Tem também aqui no livro, vamos discorrer alguns versículos na Bíblia. Tem o Mateus 22:14, diz o seguinte: Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aí, então, dentro de todo esse povo existente no mundo, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Por que são os escolhidos? Os escolhidos são aqueles que obedecem. Os escolhidos são aqueles que tomam posição, se esforçam para isso. Amém? E não desista, que tem muitas pessoas que às vezes por causa das dificuldades ele começa a desistir, mas Deus não quer que você desista, tá bom? Permaneça. Também para o livro de Efésios, no capítulo 1, do versículo 3 e o versículo 4, diz o seguinte: Bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, procure viver uma vida com Cristo. Procure viver uma vida abençoada. Obedeça a palavra, observe a palavra sempre, porque é ela que traz todas as instruções necessárias para a nossa vida. Então, é a palavra de Deus que vai fazer a diferença na sua vida. É a obediência sua que vai fazer a diferença na sua vida. Há uma diferença daqueles que são escolhidos e daqueles que não são escolhidos. Os escolhidos obedecem. Os não escolhidos, eles não obedecem. Quer fazer de qualquer jeito e Deus não permite. Deus tem regras, entendeu? Então aqui é bem definido o que diz que bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, né? Nas regiões celestiais, quer dizer, dentro das igrejas, dentro dos templos, em Cristo, porque Deus nos escolheu. Em Cristo, porque Deus nos escolheu. Nele, antes da criação do mundo.
antes da criação do mundo, para sermos santo e irrepreensível em sua presença. Santo e irrepreensível em sua presença. Aqueles que obedecem, eles não são repreendidos. Aqueles que obedecem, eles não são repreendidos. Mas os que não obedecem, é muito chamado a atenção. Mais um texto aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 14, versículo 2, diz o seguinte: pois vocês são povos consagrados ao Senhor, o seu Deus. Dentre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal. Então, a criação de Deus mais importante, eu falo isso, que a criação de Deus mais importante é o ser humano. Somos frágeis, temos fragilidade, sim, mas somos a criação mais importante. Por isso que o inimigo tenta destruir essa criação, destruir a família, destruir o lar, destruir o seu casamento, destruir a sua vida que você tem prosseguido. Então, não olhe para a direita nem para a esquerda, mas permaneça obedecendo a palavra, porque você é um escolhido. Não desista. Não desista, porque Deus tem propósito para a sua vida e os propósitos de Deus, eles não falham, eles são permanentes. Mais um texto dizendo o seguinte: antes de formá-lo ao ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e os designei profeta às nações. Isso é Jeremias capítulo 1, versículo 5. Olha só, antes de formá-lo no ventre, antes de você ser formado, Deus te escolheu. Olha a importância disso, de você ser escolhido. Às vezes você vai participar de um concurso e aí você entra numa seleção e o seu nome está lá, mas você almeja ser escolhido. Então, a importância de ser escolhido. Pensa aí, analisa aí qual é a importância de ser escolhido. E ainda mais pelo seu Deus, pelo Deus que fez os céus e a terra, o Deus que fez o universo. Escorrendo ainda mais, diz o seguinte: se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Está escrito no livro de João, capítulo 15, versículo 19. Então, ele diz: se vocês fossem do mundo ou pertencessem ao mundo, o mundo amaria vocês como se fosse dele. Mas vocês não são do mundo. Mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Aí talvez você fale, mas tirando do mundo? Quer dizer, a gente continua no mundo, mas nós não somos do mundo. Estamos aqui para fazer uma obra, para cumprir o propósito de Deus na Terra, entendeu? Os anjos, eles queriam anunciar o Evangelho, a mensagem de Deus. Só que Deus permitiu que os homens o anunciassem. Nós somos escolhidos para anunciar as boas novas, as maravilhas de Deus. Então, alegre-se mediante tudo que está enfrentando ou passando, porque Deus tem propósito para a sua vida, sempre esteve um propósito para a sua vida. Por isso que estamos nessa terra. E a nossa vida aqui é passageira, ninguém fica para semente. E a gente nasce, a gente cresce, a gente amadurece e depois a gente morre. Esse é o processo aqui da Terra. Quer dizer, morremos para o mundo, morremos para a Terra, mas vivemos para Deus. Continuo dizendo aqui: ele os chamou para isso, por meio do nosso Evangelho, a fim de tomar posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Então, o que acontece? Ele nos chamou para isso, né?
por meio do Evangelho, né? Para que a gente pudesse tomar posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tome posse do seu propósito, tome posse aí da sua vitória, porque Deus te escolheu. Não esqueça disso. Se alguém não te escolhe, lembra que Deus ele te escolheu. Não se sinta triste, não se sinta abandonado ou cabisbaixo porque você não foi escolhido dentro da sua família, porque muitas vezes a gente vê famílias que têm filhos prediletos. Alguns pais podem até dizer que não, mas isso acontece. Tem alguns filhos que são prediletos, mas como eu já falei antes, Deus ele não tem filhos prediletos. Ele tem filhos que obedecem. Então, obedeça a palavra de Deus e prossiga a sua vida servindo ao Senhor, prossiga a sua vida adorando ao Senhor, porque Deus te escolheu. Prosseguindo aqui, diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o ama, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, o propósito da nossa vida é o propósito de Deus. Então, Deus nos deu um propósito, nos enviou à Terra com um compromisso de anunciar o Evangelho a todo aquele que queira ouvir, que precisa ouvir, que necessita ouvir. A Bíblia diz que é necessário que a gente possa fazer essa obra no tempo e fora de tempo, tá bom? Isso está em Romanos capítulo 8, versículo 28, esse texto que eu li. Sabendo que Deus age em todas as coisas para o bem daquele que o ama, mas dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus é maravilhoso. Vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi para ir e dareis frutos que permaneçam, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedir em meu nome. Isso é no livro de João, capítulo 15, versículo 16. Quer dizer, não foi vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi para que vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que vocês pediram, o que vocês pedirem. Olha só o que acontece. Não foi nós que escolhemos Deus, Ele que nos escolheu. Então, desde o princípio, foi Deus que nos escolheu. Por isso estamos aqui. Porque, veja só, dentro de um processo de formação, né, dentro da harmonia do ser humano, dentro da genomia do ser humano, é um processo muito lindo e maravilhoso e, ao mesmo tempo, assustador. Porque dentro de um contato de homem e mulher, nascer um ser humano, né? Ser formado um ser humano, a criação de um ser humano. Aí a gente costumava dizer o seguinte, que foi o meu pai que me fez. Sim, foi meu pai, mas quem é esse pai que fez? A gente achava que era o pai terreno, mas não. É o pai que fez os céus e a terra. Nós fomos formados por ele, apenas nosso pai físico foi lá e colocou a semente, né, permitida por Deus, dentro do óvulo, e esse óvulo fecundou e formou uma pessoa muito interessante. Mas essa pessoa foi formada por Deus, foi formada pelo Pai Eterno. Então, você foi escolhido, não nós que escolhemos, nós fomos escolhidos por Deus. Então, Deus tem um propósito para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para os seus filhos, para os seus netos. Deus tem um propósito para essa geração. Muitas das vezes a geração está se envolvendo com coisas erradas porque o inimigo está levando, porque sabe do propósito que Deus tem para eles, e eles estão sendo delibriados, eles estão sendo
podado desse propósito, porque eles não conhecem, alguém não chegou para ele ainda essa informação, mas que essa informação possa chegar a ele, o Espírito Santo possa anunciar que ele é um escolhido, ele possa tomar posições, sair do meio da sarjeta, sair do meio de coisas erradas e obedecer a palavra. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistai-vos de profundo compaixão, bondade, humildade, e mansidão e paciência. Olha só, uma, uma capacidade extraordinária, né, que o Senhor capacita os seus escolhidos, né, de revestivos de profundo, né, de profundo ou de grande compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Então, veja só, Deus vai te dar tudo isso, te dá um equilíbrio espiritual, te dá um equilíbrio emocional, te dá um equilíbrio para responder, para falar, te dá um equilíbrio dentro das coisas que aparecem à nossa frente. Deus tem resposta para mim e para você. E vocês também são entre os chamados para pertencer a Jesus Cristo. Romanos 1:6 diz isso. E vocês também são, ou que seja, ou vocês também estão entre os escolhidos, ou entre os chamados para pertencer a Jesus Cristo. Não fique achando que vocês não estão dentro deles. Vocês também estão. Porque eles, assim, nação eleita. Então, nação eleita é todos. Vocês também estão entre os escolhidos para pertencer a Jesus Cristo. Só precisa obedecer, irmãos. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele nos escolheu. Sabemos, irmãos amados, que Ele nos escolheu. Saiba disso, se você não sabe. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 4. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus escolheu para sermos ou serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Então, que Deus possa santificar, né, através do Espírito Santo, né, e essa fé possa ser aumentada em cada ser humano na verdade, na palavra, naquilo que a Bíblia tem para a minha vida e para a tua vida. Isso está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Quem fará algumas acusações contra os escolhidos de Deus? E quem os justificará? Quer dizer, quem fará alguma coisa ou acusações contra os chamados, aqueles que são chamados de Deus, aqueles que são escolhidos de Deus, aqueles que são eleitos por Deus? É Deus quem os justifica. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem fará? Alguém pode até apontar o dedo para você, mas Deus é quem vai justificar a sua vida. Nós vemos que aí você pode dizer assim, mas eu não sirvo para isso, eu não tenho dom, não importa. O que acontece é o seguinte, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por quê? Porque as pessoas desistem no caminho. Mas Deus não quer que você desista. Deus quer que você prossiga, persista. Não desista nos primeiros obstáculos, mas prossiga. Que a paz de Cristo seja o juízo em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e seja agradecido em todo tempo. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Então, que a paz de Cristo seja juízo em seu coração, visto que vocês foram chamados, ou seja, escolhidos para viver em paz, como membros de um só corpo, membros de Cristo.
e sejam agradecidos. Quer dizer, que não tenha distinção entre irmãos, mas que seja membro de um só corpo, né? Porque Cristo é a cabeça. Então, não desista, não pare, não pasme com as situações, com as dificuldades. Prossiga, porque você é um escolhido, você é alguém muito especial. Eu costumo dizer que é o seguinte: o mundo, ele não te conhece, mas Deus, o mundo espiritual, ele te conhece. Você não é famoso, você não é conhecido, mas no mundo espiritual você é conhecido, porque Deus ele te escolheu. Então, frisando mais uma vez aí, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, alguém importante, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus, ele te ama. Deus, ele te escolheu. Deus, ele te chamou. Deus te deu um propósito para você cumprir. E às vezes a gente se envolve com tanta coisa e os propósitos de Deus fica na gaveta, fica esquecido. Mas Deus quer que você obedeça. Não se sinta um filho predileto, mas obedeça para ser obediente, para cumprir com os propósitos que Deus te entregou, porque você foi escolhido para trazer uma mensagem, para trazer algo diferente que muitas vezes alguém que está do teu lado não tem. Não que ele não seja escolhido, porque tudo foi proposto. Você também é um escolhido, você está entre os escolhidos, você está entre aqueles que foram chamados. Então, só obedeça, tá bom? Essa é uma palavra para mim e para você. Deus possa te abençoar abundantemente. Que você possa refletir sobre a sua estadia na terra, sobre a sua passagem na terra, a diferença que você vai fazer na sua família. Deixa um legado, e esse legado seja um legado de transformação, de paz, de alegria, de felicidade, que as pessoas possam sentir saudade quando você não estiver mais ali, tá bom? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.